Olha, que eu me lembre, que eu me recorde, é um dos primeiros contatos que eu tive com a espiritualidade se deu no ano de 1995. Nós poderíamos arredondar que foram há 30 anos atrás, né? E de maneira assim, bem curiosa, porque eu estava na cidade de Gramado, passando alguns dias, e quando eu voltava para Salvador, no dia em que eu retornava para Salvador, eu despertei e ao despertar chegou para mim uma mensagem na minha mente que dizia algo mais ou menos assim: olhe para trás através dos espelhos e verá as nuvens. Araquiri. Olhe para trás através dos espelhos e verá as nuvens. Araquiri. Eu não entendi nada, eu não compreendi nada. Na época eu não era conectado, eu não era sintonizado, antenado. Tentei entender a mensagem, não consegui. A viagem do sul para aqui foi bastante longa e à época eu fazia uso de bebida alcoólica. Então bebia muita cerveja e as aeronaves serviam muitas cervejas. A gente viajava pela Varig naquele tempo. O fato é que era um dia inteiro de viagem. À noite, chegando em Salvador, peguei meu carro, o veículo no aeroporto. E você sabe, quando você viaja para esses lugares, normalmente nós trazemos um monte de quinquilharias, lembranças, presentes, coisas lindíssimas que aquela região produz. E eu não fui diferente, eu fiz isso. Acontece que, ao chegar a Salvador, já por volta de 10 da noite, 10 e meia da noite, peguei o meu veículo e vim andando. Parei ali na época em Ondina, praia aqui de Salvador, Bahia. Ali tinha um trailer que vendia sanduíches, cachorro-quente, refrigerantes. Eu estava muito cansado. Eu peguei uma cerveja em lata, naquela época só tinha aquela cerveja em lata, aquela lata bem dura da Skol. Puxei o carro para frente um pouco. Me lembro que recostei o banco do carro, peguei a lata de cerveja para fazer uso dela. Quando de repente fui abordado por dois homens, três homens de escopeta, de armas na mão. E me levaram o carro também, me levaram junto com o veículo que era de minha propriedade à época. E eu estava tão embriagado de cerveja, tão cansado, que eu acredito, eu cheguei a te pegar no sono. Hoje eu compreendo que uma das razões por eu ter pego no sono foi porque eu não me tiraram de tempo, digamos assim. E próximo ali do shopping antigo Iguatemi, hoje shopping da Bahia, eles pararam o veículo e mandaram que eu saltasse do carro. O que deu muito trabalho, porque eu estava com o carro cheio de coisas e eles me puxavam, me empurravam para fora, parecia mais uma peça de teatro. E eu saí. Me lembro que saí apenas com a roupa do corpo. Um moletom de mangas compridas. E fiquei intrigado, né?
com a mensagem. Olhe que essa mensagem chegou pela manhã. Olhe para trás através dos espelhos e verá as nuvens. Vamos interpretar comigo aqui, tentar interpretar. Se você é bom de matar charada, né? Olhar para trás através dos espelhos. O espelho estava dentro de um veículo. Se olhasse para trás através dos espelhos, eu veria as nuvens. O que é que você enxerga no meio de uma nuvem? Nada. Absolutamente nada. O que é que significa Araquiri? Araquiri é uma forma oriental de cometer o suicídio, em que se corta com a espada na região mais ou menos do chakra umbilical. Cometeu o Araquiri. É isso aí que significa. Olhe para trás através dos espelhos e verá as nuvens. Araquiri. Então eu não posso dizer, não posso reclamar, dizer que não fui avisado de que eu deveria ter o triplo do cuidado, porque eu deveria olhar para trás e não enxergar nada, e eu deveria ter o máximo de cuidado. Então, muitas vezes a espiritualidade nos dá mensagens desta maneira, e não objetivamente e claramente. Compete a nós, a cada um de nós, interpretar ao nosso sabor, de acordo com as nossas condições. Estamos vivendo no momento presente, no ano 2022, mais precisamente dia 26 de setembro de 2022, um período de ameaça de guerra, uma ameaça de guerra nuclear, de terceira guerra mundial. Você me pergunta o que é que eu penso. Como um ser imortal, como um espírito imortal, eu penso que a humanidade alcançou níveis de compreensão muito além daqueles que eles poderia ter alcançado, tecnologicamente falando. Mas moralmente falando, ainda estamos na era das trevas. Por isso temos que conviver ainda com essas realidades. Hoje pela manhã li um pouco sobre o assunto. Meio-dia, ao chegar aqui nesse espaço em que eu trabalho, eu peguei o livro dos Espíritos, fiz uma prece e abri. Não por coincidência, caiu em uma pergunta sobre a guerra. Por que ainda existe guerra? E os Espíritos responderam a Allan Kardec, porque o homem ainda vive mais voltado para a selvageria do que para o intelecto, para o moral. O intelecto deveria impulsionar o homem, ou deve impulsionar o homem, para a busca no mais além de coisas nobres. Mas, lamentavelmente, o que a gente vê que está rodando é sempre coisas de muito pouco valor. Coisas de muito bom valor é muito pouco procurado, é muito pouco consumido, não é? As coisas de menos valor, de porcaria, de lixo, são muito mais buscadas. Não adianta fazer tanto aviso, não adianta, não importa. É o homem que aqui habita, é o espírito que aqui ainda está residindo na Terra, é um espírito ainda de baixo valor moral. O que é que eu posso fazer para melhorar? Só tem uma única maneira: buscar cada dia um pouco mais se aproximar das grandes, das máximas do Mestre Jesus. É o único meio que você tem de melhorar-se. Já está na cartilha. Aqui está a cartilha. Não adianta ler e não cumprir. Não adianta ter e não ler, estudar. Então, a vida é feita desta maneira, né? Não adianta o aluno ir para a faculdade, para a universidade, né?
Hoje nós sabemos que no Brasil o que não falta são pessoas que estão diplomadas, mas não sabem o mínimo daquilo que estudaram, que foram para as universidades para estudar, né? E a proposta das trevas é exatamente esta: manter o homem sobre sua escravidão, manter o homem sob a sua égide. Quanto mais escravo, melhor. Quanto mais escravo, mais nulo fica o homem para tomar decisões. Então, a maior riqueza que o homem pode ter na vida é aprender a arte do discernimento. Então, hoje eu não só vejo, converso com os espíritos, recebo sinais, tenho outro nível de interpretação, mas foi preciso muita coisa para que eu alcançasse isto. E a cada dia a gente descobre que não sabe absolutamente de nada. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, eu lhe daria assim: estude, estude muito, estude a vida, se prepare para a vida. Não discuta com o trevoso, não adianta. Ele não sabe dialogar, o trevoso não sabe conversar. Ele está sempre cego, surdo e mudo. Não perca a sua energia, que poderá irritá-lo muito mais ainda e feri-lo muito mais ainda. Namastê, namastê. Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Namastê. Muita paz e bom estudo.